Alô, gente, que alegria, que felicidade. Tá de volta o nosso podcast Sambrito na sua quinta temporada. Quem diria, né, Renatinho Dornelles? Quinta temporada. Eu tive ser um dos primeiros. Não, tu está no primeiro. Em 2022, a estreia com Sandro Ferraz, Vini Brito e Renato Dornelles na entrevista. Que honra. Então, 2022, 23, 24, 25, 26, a gente aí com o nosso podcast contando a trajetória gloriosa dos talentos do nosso carnaval. Esse é o objetivo do podcast, né? Valorizar as trajetórias carnavalescas das figuras que dentro da pista fazem o nosso carnaval. Agradecer aos Sindibancários pela parceria renovada, né? O segundo ano que o podcast está aqui e por essas... Não dá para dizer que é coincidência, porque não tem como ser coincidência uma magia dessas. Pelo segundo ano, aqui no Sindibancários, que tem um estúdio chamado Estúdio Hall, que é o mais icônico dos Rei Momos do Carnaval de Porto Alegre. Foi líder dos bancários, foi Papai Noel, né? E foi também um Rei Momo marcante da história do Carnaval de Porto Alegre. O mais importante, né? Mais marcante. Respeito todos os demais, mas o mais marcante foi o Vicente Raul. Então é muito, muito comovente para nós, assim, muita satisfação que a gente possa ter o podcast Sambrito nessa casa, né? No Sindibancários, parceiro não da gente, mas da cultura popular, tanto que batizou esse estúdio maravilhoso como Estúdio Hall. E para começar os trabalhos em 2026, tenho a alegria de apresentar, que vai participar comigo, com o Renatinho, o Renato Araújo e o nosso entrevistado, Júnior Aruanda, mestre de bateria de Fidalgos Aristocratas. Antes de falar contigo, Júnior Aruanda, bem-vindo, Renato Araújo. Muito obrigado pela referência. Até perguntei aqui fora do ar, Dornelles, se uma das tantas baterias que o Aruanda vai sair, o Araújo vai sair em 2026 é a do Aruanda, porque ele vai mais ou menos em 14 baterias pelos últimos cálculos. Eu até acho que não teria lugar para mim, porque ele tá com um grande time de cuica. Tem um time de cuica poderoso ali. Poderoso lá, então. Time do Fofo, né? Tá muito bem, o time do Fofo, nosso amigo Fofo. Um abraço, Fofo. Querido Júnior Aruanda, muito obrigado por aceitar o nosso convite, muito obrigado por estar aqui. A audiência do Carnaval sabe que a gente é irmão de vida, independentemente de Carnaval, então... Mas não é por isso que tu estás aqui pela tua história, pela tua trajetória, que tu vai começar a contar a partir de agora. E eu faço como primeira pergunta, a pergunta que eu venho fazendo nas últimas temporadas, como primeira. Qual é a tua primeira lembrança carnavalesca? Volta lá, no máximo que tu puder, da lembrança do Guri Júnior, e quando é que o Carnaval, pela primeira vez, tu lembra dele aparecer na tua vida? Muito bem-vindo. Obrigado, Vini Brito, Renatinho, os Renaticos, né? Para mim é uma honra estar aqui com vocês e não por acaso também com os Renatos, porque eles fazem parte da minha trajetória lá no começo. E respondendo a tua pergunta, meu irmão, a primeira lembrança que eu tenho era nas férias escolares, onde toda criança queria brincar, jogar videogame. Eu me socava na casa do meu avô, João Aruanda, e frequentando a quadra da Imperadores era o meu hobby, né, das férias. E sempre lá, brincando, sem interesse nenhum em desfilar, mas gostando de estar lá. Lá era meu chão, lá é onde eu me sentia à vontade. Mas eu tinha que passar de ano na escola então eu abandonava a casa dos meus pais e ficava lá todo o período de férias. 2 meses. E ali era bem na época de carnaval, então era frequentando direto a quadra. Né? E dali pra cá, vamos dizer que no primeiro ano, 1997, eu desfilei ali com aquela cota de criança. O Átila, filho do saudoso Betinho, e mais algumas crianças ali junto, né, num carro-som, com a Sayonara, mais algumas pessoas ali transitando, mas nenhum interesse ainda de fazer nada, fazer absolutamente nada. E aí sempre tinha uma charadinha, uma perguntinha de Isabel, Alexandre, Chiquita, mas vem cá, o que tu vai fazer? Tu vai tocar violão, que era o desejo de muitos, tu vai tocar, tu vai cantar, tu vai para harmonia. Eu só dizia que nada. Até que no pré-carnaval de 97 para 98 já,
O Brasil mostra a tua cara. O imperador, naquela época, sempre fazia uma descida da Borges na época natalina ali, que era até em quinta-feira, não sexta-feira, como é hoje. E eu sempre que podia também estava indo acompanhar, junto com meu avô, nas agendas da escola. E nesse dia aí teve a descida da Borges, e quando chegou no final da descida da Borges, eu, pela mão do meu avô, falei, vô, eu quero entrar, eu quero ir pra bateria. Foi ali que despertou, então, o desejo de participar do segmento de fato e direito. E aí, então tá, vou te levar no sábado, vou te apresentar pro Neri Caveira, só que eu já vou te avisar, lá tu não é meu neto, lá tu vai ser mais um como qualquer outro. E dito e Que feito. idade tinha Mas que idade tu tinhas 6 naquela anos. ocasião? 6 anos. E aí ele, tá, mas o que tu quer tocar? Aí eu falei, cacheta. Os mais antigos, cacheta, hoje os tamborim. Aí se comprou um tamborim pra mim, uma cacheta, na época a gente falava, a baquetinha era aquelas com vareta de tricô, com fita crepe no punho. E de lá pra cá, aí me apresentou pro Neri, ó, meu neto quer fazer parte da bateria. O Neri, daquele jeito dele, muito rigoroso, muito ríspido. Então tá, seja bem-vindo. Tá vendo aqueles meninos lá? Fica lá do lado deles e faz igual a eles. Essa foi a resposta de cara. E aí, ali tinha, até então, o mestre Jober, virou mestre de bateria, Tiagão, né, Leonardo, que hoje também tá lá à frente na direção de bateria da escola. E aí eu fui lá com aqueles caras lá e ficava olhando eles fazendo, né? Mas não aprendendo muita coisa, né? Mentindo um pouquinho ali, mas sempre teve uma cota infantil na bateria da escola. E aí eu me inseri naquela cota ali. E aí começou. O primeiro show que eu fui fazer foi em 2001. Era naquelas idas da escola campeã na televisão, e era até o carnaval da Band, que era o Zanzibar. E alguém faltou. E aí o falecido Mestre Brinco mandou me chamar, porque já sabia que eu iria junto com o meu avô. E aí eu fiz a minha primeira apresentação. Então era mais rigoroso, era mais difícil, né? Claro. Então foi assim que eu comecei. Mas ele fez referência a nós ali, porque a gente lembra um tempo, né, Araújo, da quadra do Imperadores, tinha aqueles ensaios magníficos de sexta para sábado, e a gente amanhecia ali, e aí depois que terminava o ensaio, ia todo mundo embora, ficávamos eu, o Araújo, o João Aruanda, avô do Júnior, a Sayonara Pontes, e às vezes um ou outro ali junto, e o Júnior ficava dormindo ali, era uma criança, ele ficava dormindo ali, e nós, dele papo, 10 da manhã, às vezes 10, 11 da manhã, o sol forte, e a gente ali ainda conversando. E o gurizinho do vô dormindo, como diz o Andili. Isso aí. O gurizinho do vô. Pois não, e uma coisa que o Aruanda sempre dizia, assim, não, a minha família não veio muito, assim, ele diz os descendentes, mas esse aqui é o meu futuro no carnaval. Mas assim, pois tu entraste aí na bateria com o Neri ainda, né? Exato. E quando é que tu viu assim que teu caminho era a bateria mesmo? Renatinho, eu comecei com o Neri, mas ele foi o ano que ele não chegou a desfilar, né? E já teve a transição, que foi o Sandro Gravador e Sandro Brinco assumindo a bateria já. Foi só ali, ele já estava bastante adoecido, né? Nessa temporada, então foi também um sentimento bem delicado, porque a gente foi saber nos 45 do segundo tempo que ele não estaria conosco no desfile, né? Então foi um desfile bem... Teve uma comoção muito grande. Ele teve um AVC poucos dias antes do carnaval. Poucos dias antecedendo o carnaval. E aí foi nesse momento da Borges que eu sabia que eu queria bateria. Agora, me tornar um diretor, um mestre de bateria, isso aí foi meados de, vamos dizer assim, 2000 e... Vamos botar lá para 2003, para cá, que eu pensei, um dia eu quero fazer aquilo que eles fazem, que aí minhas referências era Sandro Brinco e Sandro Gravador, que eram os mestres que eu tinha, né, na maior parte da minha vida, mas sempre trabalhando, só tocava tamborim aí fui qualificando, aprendendo, a gente foi tendo mais acesso à informação, não como tem hoje. Claro.
né? Hoje é uma barbada. Rio de Janeiro, por exemplo, era muito distante da gente. Era o CD do carnaval. Exatamente. Então não tinha muito contato digital, não tinha na realidade. Era muito visual, muito presencial. Então foi ali que começou a despertar, mas sem imaginar que teria a trajetória que eu tive, né? Claro. Então, e aí ali eu comecei a ter um sonho de um dia eu quero estar aqui, na frente da bateria da minha escola. E aí foi rolando com o tempo, né? Araújo. Qual é a tua escola? Ninguém sabe. É vermelho e branco, né? Apesar de estar hoje no Fidalgos, uma escola que eu tenho muito carinho, mas todos sabem, não é segredo pra ninguém, porque é a escola que eu venho de berço, né? Não tem como ser diferente. Talvez se não fosse lá, eu não saberia o que seria carnaval, Claro. né? Então, a maior parte da minha vida eu passei lá dentro da escola, né? A Aruanda deriva é uma homenagem ao teu avô, João Aruanda, grande violonista do Carnaval de Porto Alegre, é isso? Na realidade, tá aqui o cidadão, o cidadão que denominou, porque quando eu comecei, eu queria ser conhecido só como Júnior. Só como Júnior. Só como Júnior, justamente para não ter aquela situação de, ele tá ali porque ele é neto do Aruanda. Só porque ele é neto do Aruanda, porque quando a gente tem parentesco, né, com o baluarte do carnaval, né, com a importância que ele teve e tem, pelo menos para mim, e acredito que para muita gente, é mais difícil. A questão do mérito é mais complicado. A gente parece que tem que provar todo instante. E aí, eu nunca vou me esquecer, teve uma entrevista, estávamos no Império da Zona Norte, junto com o mestre gravador e eu fazendo parte da sua direção de bateria. E teve uma reportagem da RBS, coisa rápida. E o gravador não foi nesse dia. E eu que estava com a bateria, e aí veio o repórter e fez uma matéria e perguntou qual é teu nome. Eu falei, Júnior. Quando chegou lá na edição da RBS, o cidadão ali, por conta própria, nada. Júnior é comum, é muito comum. Muito comum, né? Muito comum. Só que eu não sabia de nada. Quando saiu a matéria na RBS, saiu Júnior Aruanda. Olha, levantei essa bola e nem sabia disso. Poucas pessoas sabem. Tô sabendo agora. Então eu virei Júnior Aruanda por causa do senhor Vinícius Brito. E agora aqui com o podcast todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Vai saber. Tá eternizada essa história. E eu não era nem mestre de bateria ainda. E aí saiu no rodapé ali, Júnior Aruanda, diretor de bateria. E aí ficou, né? E aí ficou. Aí estamos aí até o dia de hoje, com muito orgulho. E por que o Júnior Aruanda, neto do João Aruanda, nem chegou perto, ou tentou chegar e não conseguiu, e não quis do violão? O velho João, ele criou uma expectativa nisso ou, tipo, faz o que Não, vai entender? ele sempre foi muito tranquilo, mas eu sempre gostei muito de corda, gosto muito de trabalho de corda, sempre acompanhei, muito carreguei o estojo dele, quando ele ia numa roda de samba do itinerante, tirava o violão para ele, gostava, mas eu sempre achei um instrumento muito difícil. Pois é. Então nunca tive o interesse de ir a fundo pela dificuldade, complexidade que é o instrumento, né? Mas adoro. Até porque também a família, né, teve muita corda, ou tem ainda. O João Aruanda, violão, Sim. Altair. Pois é. Também, que é o irmão que era o irmão. Isso. Os filhos do Altair, o André André e Cristiano, todo corda. mundo da corda. Todos eles da Agora, corda. daí veio um ritmista ali. Aí eu vim pro couro, né? vim pro couro. E tamo aí, né? Mas... O teu avô chegou a te ver como diretor de bateria, auxiliar? Não. Infelizmente não. Não, ainda ritmista. Só ritmista. Não teve essa oportunidade. Sim. Não teve. É uma pena, Não, né? mas tá vendo. Não, com certeza. Tá vendo lá de outro plano, né? Com certeza. Tá vendo lá, mas conseguir por esse caminho, seguir um pouco do legado dele, né? E quando é que o gravador, ou o Brinco, aí tu conta pra gente, te enxerga na bateria, como ritmista no teu tamborim, e te alça por uma outra condição? Bom, agora vem ser diretor, vem fazer parte do grupo que coordena essa orquestra de percussão aqui. Sim, Sandro Gravador, quando ele sai do Imperador em 2000 o primeiro Carnaval do Porto Seco, que foi 2004, que foi Bamba Imperador que ganhou. Isso. Ele vai pro IAPI, ainda no Iguatemi, mas ali ele tinha chamado uma rapaziada para trabalhar com ele, ainda não tinha me chamado.
E aí eu fiquei no Imperador até o pós-falecimento do meu avô. Que aí foi o carnaval do Kardec. Do samba Isso, eu psicográfico. fiz o carnaval do Kardec. E aí depois na sequência vinha acho que era Araribóia, 2008, se eu não me engano. E aí eu comecei o pré-carnaval ainda no Araribóia, mas aí eu já tava com o desejo de ter um lugar de mais destaque, porque eu já tava entregando também, contribuindo um pouco pro trabalho do Mestre Brinco. Às vezes ele sempre deu algumas oportunidades. Não, faz um desenho aqui. Aí a gente tinha uma ala, naquela época não tinha os diretores de naipe como tem hoje, sabe? E aí a gente, cada um fazia um pedacinho aí, sabe? Só que aí o Mestre Sandro Gravador sempre, vem trabalhar comigo, vem trabalhar comigo. E quando ele saiu inicialmente pro IAPI, foi uma rapaziada pra lá, mas foi coisa de um ensaio. Porque aí o falecido Betinho, meu avô também, olha, aquela dita frase do Betinho vocês já escutaram, quem não tá comigo tá contra mim. Então, o Sandro Gravador é muito nosso amigo, mas ele seguiu o caminho dele, então quem tá lá não tá aqui. E aí também recebi a pressão do meu avô, eu era menor de idade, então tive que automaticamente fazer a escolha de ficar. Mas aí depois veio o falecimento dele e tudo mais, então o Sandro Gravador me chamou para ir trabalhar com ele. Então ele foi a primeira pessoa a ver um potencial em mim. Então ele sabe que eu sou muito grato a ele até os dias de hoje. Nos tornamos compadres. E então eu segui até virar mestre de bateria. Minha trajetória foi 100% com ele. E muito do que eu aprendi eu devo a ele, né? Então, E ele te levou pro IAPI daí? Me levou pro IAPI, fiz um ano com ele no IAPI. O último ano dele no IAPI, que foi 2007. Saímos do IAPI e fomos dar um pulinho ali na Verde Rosa, da Padre Cacique. Muita gente não lembra, ou não... Ficamos algo de 2 meses, até que chegou a Rosalina Conceição, e eu sempre falava pra ele, cara, tá preparado pra um dia que o telefone tocar lá da Voluntários? Nada. E ele, nem capaz, negócio, capaz. Então, tá, cara, fica preparado. E aconteceu. E aí, vamos. E aí também foi um momento difícil, né? Poxa, Sim. era muito quase a difícil. pergunta. Foi um momento difícil. Como é que... Mas a gente se agarrou. Não, nós vamos contigo. E aí a gente encarou o desafio, né? Antes disso, antes de a gente chegar nessa parte de chegar lá na gloriosa Bambas da Orgia, Calma. Tem os dois aqui, né? Tá empatado o jogo. quando sai o Sandro Gravador e tu tem que tomar essa decisão de acompanhar, até orientado até pela posição do Betinho e do João Aruanda, chegou o dia que tu decidiu partir. Como é que tu ficou com o Sandro Brinco, nosso saudoso, também foi mestre de bateria, e havia uma relação muito forte entre os dois mestres, né, na época? Sim. Não, o sentimento do Brinco é aquele de paizão, né? Ninguém quer perder ninguém. Ele era assim não só comigo como com todos, mas ele entendia também que do outro lado tinha um irmão dele de vida, de escola, de profissão também na banda, né? Do Bataclan que eles tinham. Claro. Era uma relação muito forte, é uma família muito... Era uma convivência muito forte. Então ele também entendia, né, que precisava deixar os passarinhos voar, né? Não só eu, como muitas pessoas saíram dali também, tiveram seus lugares de destaque, e tem hoje aí no carnaval. E eu expliquei pra ele, conversei com ele também, e aí eu tava muito ferido também com a questão de não estar o meu avô ali, foi muito difícil. Logo na retomada do pós-falecimento dele. Então foi necessário. Juntou o útil ao agradável também. E aí fui para um novo ambiente. E aquela coisa, quando a gente sai do Imperador, a gente começa a ter uma nova visão do Carnaval de Porto Alegre em si. Entender que tem muita coisa boa também. Nessa época a gente era só Imperador, não olhava para o lado para nada. Parecia que só existia o Imperador. Então foi necessário, né, essa saída. Então fui lá pro IAPI, muito bem recebido. Também tenho amigos até hoje lá. Então, para poder chegar, fazer a minha trajetória e poder estar aqui hoje, né? Porque talvez,
se não tivesse percorrido esse caminho, eu continuaria sendo somente o neto do Aruanda. Claro. Que por muito tempo eu fui conhecido somente assim, né? O neto do Aruanda, o neto do Aruanda. Mas o que ele faz? Não faz nada. Ele é neto do Mas ele é neto do Aruanda. E aí surge o convite de alguém, acho que foi no Império, né? Para semestre? Para semestre. Foi... Isso. Como é que surge esse momento? De um presidente de uma escola, Sim. né? Chegar para ti e dizer que a tua trajetória com o gravador foi muito bonita, Sim. mas estava na hora de alçar um voo sozinho. Sim, também nisso. O gravador pensou nisso também. Ele tinha... Eu até fui convidado na época, estamos falando de 2010? Não, de 2009 para 10, né? Pós 2 carnavais no Bambas. Eu tinha recebido um convite para integrar uma direção de bateria, para que num outro ano eu fosse o mestre da bateria. E eu falei pro gravador. E o gravador falou: negão, aquele jeito dele, negão, fica aqui. Eu vou sair do Império e tu fica aqui, negão, tu fica aqui. Eu, então tá, né? Meu mestre. E foi o que aconteceu. Teve uma eleição no Bambas, onde o Cleomar tinha se tornado presidente. Inclusive, o Cleomar, eu falo muito que o meu primeiro contrato carnavalesco quem me deu foi o Bambas da Orgia, como um vice-diretor de bateria, através do Cleomar, que era diretor de carnaval na época. Sim. Então isso aí pra mim também foi um momento muito importante. Primeira vez que eu sentei numa mesa e vi um contrato carnavalesco. Sim. Né? A escola lá tinha o branco durante muitos anos, aí o branco saiu e eu tive um primeiro contrato assinado pelo Bamba. E aí o gravador retornou pro Bambas e ali Presidente Urso, saudoso Marquinhos, tinha um pezinho lá também, foram as pessoas, mas antes de chegar no Urso ali e no Marquinhos, que quem batia a caneta, teve bastante conversa. Fizeram um teste por tabela que eu nem sabia, que pediram para mim fazer uma barca comercial, para mim juntar meia dúzia, e eu fui, deu tudo certo. Então ali foi feito o convite, né? Mas o gravador sempre previu aquilo ali, né? Ele me deu muitas oportunidades, ele sempre me colocou na cara do gol mesmo, para mim ter o meu lugar de destaque. Então por isso sou muito grato a ele mesmo, de verdade. Pois é. Bom, já que já chegamos ao mestre de bateria, já chegou agora, já chegamos a esse assunto. Uma característica assim que eu percebo muito e eu gosto, né? Porque eu acho que a bateria, claro, a bateria tem a sua função, sim, mas também eu gosto quando tem variações nessa função. Uma característica assim que eu percebo muito tu gosta de coreografar tuas baterias, né? E não é. Não é tu que coreografa? Eu fiz acho que uns 3 ou 4 anos, assim, coreografia, né? 2 delas até ganhei estandarte de ouro. Mas eu nunca fui muito adepto. Eu até gosto, mas eu gosto quando ela tem ligação com o enredo. Ah, certo. E eu fiz uma vez, né, no meu segundo estandarte de ouro no Império da Zona Norte. Foi a direção de bateria através do mestre Carlinhos, hoje na Feliz de Maria. Entrou na minha mente que nós tínhamos que fazer uns cubos mágicos lá, que já tinha sido feito no Carnaval de São Paulo. Não tinha nada a ver samba do teu enredo e samba teu. Taquari. E Foi muito elogiado pelo pai da transmissão. Foi do Britão. Apanhei a transmissão toda, né? E Por causa da coreografia? por causa da coreografia, ela travava a escola. Ele dizia, a bateria vai ser nota 10, mas a escola... A escola vai. Só que tudo aquilo eu não fiz da minha cabeça, tava ensaiado. E era pra fazer 2 ou 3 vezes. Aí o falecido Marquinhos vinha do lado da bateria e ele dizia: pode fazer de novo, faz de novo. E eu fui fazendo. O visual estava meio desmaiado, deixa a bateria brilhar. Eu lembro até hoje do meu comentário. Isso aí. Que eu disse, olha, bom, tô fazendo demais. Eu disse, mas isso aí, de repente, não é decisão do mestre. Com certeza. Porque eu tenho a característica de jogar pro time. No meu comentário na rádio eu falei isso. Não é decisão do time na do época mestre. falar pro Britinho: pô, meu, porque o velho tá de mal comigo. Me bateu na transmissão toda. E aí, nesse ano, não tinha nada com nada do enredo. Mas a gente fez lá. Foi a única também. As outras, um ano antes, não era o Carvalho Pífero. A gente veio de soldados britânicos, então a gente bateu continência. Depois, Fantasia linda, bah. Depois no Acadêmico de Gravataí também. Fiz uma no Acadêmico de Gravataí que no primeiro ano não tinha nada com nada também.
Apanhei. E aí depois a última que eu fiz foi Iberê, Camargo no Imperador. Que aquela foi muito legal. Tinha aquela ali, né, com o coreógrafo Carlos Henrique, hoje meu colega no Fidalgos, passista. A gente fez uma parada bacana ali, que fazia o Iberê, menino ali, bateria abria, pintando né? matéria. As cores também. Isso, as cores ali, tudo a ver com o enredo. Sim, e Mas- aquela do Ibereto não tinha apenas os ritmistas na coreografia. Sim. Tinha um corpo de dançarinos que se integrava. Um corpo de bailarinos ali, Isso. né? Que foi regido pelo Carlos ali. Era Grande uma- trabalho que ele fez. Uma explosão de inclusive. cores, muito legal. Isso né? aí, acho que foi um trabalho. O Luciano Maia, na época, comprou a ideia também. Foi muito bonito. Foi muito bonito. Depois não teve carnaval, né? Mas por que tu tem ressalvas assim? Gosta e não gosta? Por que tu Porque não gosta? são quase de 2000 e no meu primeiro ano como mestre, 2012 pra cá, foram só esses anos que eu fiz coreografia. Não foi algo assim que eu fiz todos os anos, Perfeito. ou a maior parte do tempo, né? Foram exceções, assim. Menos não fiz do que fiz, né? Mas as que eu fiz, assim, que fizemos foi bem marcante, assim, sabe? Então, vamos ver se para 2026 acontece alguma coisa, talvez. Olha aí, olha aí. Se ele tá dizendo agora, tá Não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Júnior, a gente tem que falar naturalmente, né, Renato, de um momento que aí todo mundo imaginou que aconteceria. Sim. Né? Bom, o homem virou mestre. Passou por aqui, passou por ali, um dia ele vai chegar na casa dele. Sim. E um dia o teu telefone tocou para te dizer que Tocou. Júnior Aruanda quer vir pro Mar Vermelho e Branco, quer comandar a Sinfônica. Eu gosto muito desses detalhes, se tu puder lembrar. Onde é que tu estava quando pela primeira vez alguém te falou em conversar sobre isso? Quem te ligou ou te encontrou pessoalmente? Sim, cara, é muito. É muito, como é que eu vou te dizer? Coisas da vida, assim. A Sayonara Pontes, viúva do meu avô, já residia no Rio de Janeiro, desde o falecimento dele. E me lembro, eu tinha saído da Academia de Gravataí, pós-Carnaval 2016, vice-campeonato, inclusive, a escola bateu na trave. Escola também que tem um carinho muito grande. E eu já estava determinado a parar. Porque é muito difícil tu montar trabalhos em escolas que mais distante, né? É muito difícil fazer um trabalho onde não tem uma bateria 100% presente, tu tem que correr atrás, tu tem que desfilar lá, aqui e acolá. E eu entendi que eu não precisava mais daquilo. Ou eu ia para um lugar que me desse uma condição e uma estrutura tranquila, que eu pudesse só chegar e exercer o meu trabalho, ou eu preferia não estar. Pois eu já teria realizado o meu sonho de ser mestre de bateria. Não da minha escola, mas ser mestre de bateria. Já tinha aquela sensação ali. E o carnaval também já estava começando a dar uma declinada, depois ele ter alavancado. E aí, me lembro que a Sayonara estava em Porto Alegre, numa das suas visitas, e eu tava com ela no carro. Tava com ela no carro e me lembro que a gente tava eu tava largando ela na casa da falecida Beth, que era a viúva do saudoso mestre Irajá. No que eu larguei, a Sayonara tocou o telefone, era Érico Leotti. E aí ele só disse assim, as palavras dele naquele momento: e aí, meu guri, como é que tá? Porque eu e o Érico também trabalhamos durante muito tempo no Serpro. Fui colega do Érico, do Vladimir também, que hoje está conosco lá no Fidalgos. Trabalhei com eles no Serpro. E aí, meu guri, tá preparado? Chegou a hora? E eu não esperava, porque eu sempre imaginava que o gravador teria o retorno dele primeiro. Para depois, quem sabe, eu ter a minha oportunidade de ir à frente da bateria da escola. E aí vamos conversar. Eu tinha um estabelecimento na época. E aí, nunca vou me esquecer. Foi a primeira vez que eu conversei com 3 dirigentes ao mesmo tempo. Foi quase assim um podcast. Chegou no meu estabelecimento Érico Leotti, Paulo Pires, o Coquinho. Vice-presidente, e o presidente da época, Rodrigo Costa. Não, perdão. Chegou o Coquinho. Isso, foram os 3. Os 3. O Érico era diretor de carnaval. Érico era diretor de carnaval, o Rodrigo presidente e Coquinho O vice. E Coquinho vice. Eles foram no meu estabelecimento, sentaram. Tinha um processo eleitoral na época. Acho que o Rodrigo estava concorrendo novamente. E eles fizeram uma entrevista comigo.
né? A gente está te analisando e tudo mais, e etc. Falaram o que eles queriam para a bateria da escola, o que eles precisavam, o que eles almejavam. E eu falei o que eu pensava e o que eu almejava. Mas não foi definido nada nesse dia. Apenas conversamos e foi cada um para sua casa, seguir o seu caminho. E aí voltamos a conversar. Passou o processo eleitoral. Aí tive conversa no telefone, o presidente Rodrigo me chamou, ele tinha um escritório de contabilidade na Cavalhada, e lá já estava inclusive o contrato batido com o que nós tínhamos conversado até de valores na primeira reunião, e lá eu assinei por volta de final de abril de 2016, já avisando o carnaval de 2017, e aí tem o meu primeiro ensaio, né, que foi muito bom, uma bateria de avenida quase no primeiro ensaio. E uma semana depois eu tinha que estar no Bamba, no aniversário do Bamba, né? Como mestre. A apresentação. Que eu até quando sentaram comigo, eles falaram, a gente já tem uma apresentação de tal. Eu falei, vocês estão loucos? Não tem o que fazer. E tu vai ter que ir, dá teu jeito. Então tá, e aí a gente foi, né? E foi uma apresentação bem marcante, né? Pelo contingente que foi, por tudo que envolveu, né, aquela apresentação, não só o show em si. Então foi muito bom. Foi assim, foi dessa forma. Júnior, na vida nem tudo são flores, Claro. né? Exato, tem esses problemas. Houve problemas pessoais contigo. Eu não vou, né? Acho que não cabe a gente aqui abordar os problemas pessoais, que são pessoais, né? Mas isso acabou causando um afastamento teu do carnaval. Sim. Como é que foi pra ti, assim, ficar fora do carnaval? Nesse período, como é que foi? Foi um momento muito difícil, foi uma escolha que eu tive que tomar. Porque chegou um momento que, é o que eu sempre digo, o carnaval me deu praticamente tudo que eu tenho. E ele também me tirou quase tudo que eu tenho. Quase tudo. Porque é o que eu falo para algumas pessoas, porque desde que aconteceu os problemas que eu tive, que se tornou público, tu planta coisas boas, colhe coisas boas. Tu planta coisas ruins, tu vai colher coisas ruins. Né? E como tu falou, Renatinho, nem tudo são flores, né? Nem só de vitórias a gente vive. Então foi um dos momentos mais difíceis, mas também foi um dos momentos que eu mais aprendi sobre vida. Né? E eu não imaginava poder estar vivendo tudo isso aqui de novo. Para mim ali já tinha se encerrado um ciclo, já contribuí com o que eu podia, com o que eu me propus a fazer. Né? Não tive a saída como eu gostaria que fosse, porque eu sempre procurei fazer tudo pensadinho. Até quando tinha um convite de uma entidade, eu pensava muito antes de definir, para saber, né? Porque não é só comigo, tem a rapaziada que me acompanha, sabe? Foi um momento muito difícil mesmo. Mas doeu ficar de fora. Doeu, né? Eu abdiquei do trabalho faltando 90 dias para o desfile, mas ficou lá a rapaziada que trabalhava comigo também e fizeram o trabalho, seguiram o trabalho como tinha que ser e deu tudo certo para a escola foi campeã no primeiro mandato já da presidente Luana. Isso aí eu fiquei tranquilo, porque eu entendia que eu não ia conseguir contribuir. Eu estava lá de corpo, mas não estava de alma, de cabeça. O meu nobre, como eu chamo, o nosso Vini Brito, a gente falava muito, ele sabia o que estava acontecendo. Foi muito difícil, mas continuei aqui. E aproveitar esse momento também, eu não posso deixar de agradecer a minha rede de apoio, né, que vai muito da minha mãe, mulher guerreira, batalhadora demais. Meu irmão, exemplo de homem, de caráter. Minha irmã também, toda a minha família. Também a minha família carioca, né? Angeli, Vitinho, sua irmã, Andressa, Tiane, né, a esposa do Andy. E também faço questão de frisar esses nomes: Jamerson Ferraz, meu compadre. Filho do santo. A mãe Bia, que eu sempre tive comigo, que quando tu falou pra mim que iríamos estar aqui, eu sempre nessas pessoas faço questão de agradecer, porque foi no momento que eu tava no anonimato. Chegaste aí pro Rio, né, um período. Depois de alguns anos, eu fiquei bastante tempo aqui. Sim. Fiquei bastante tempo aqui, mas quando eu entendi que aqui eu não tinha mais o que fazer, eu fui pro Rio. E eu não me vinculei com nada de carnaval.
A única coisa que eu fiz no carnaval, quando eu cheguei, foi ir na quadra do Salgueiro ver o Andy. Ele nem sabia que eu tava lá, e o Andy não sabia se tocava ou se chorava, depois de tudo que aconteceu. E eu entrei no Salgueiro, paguei o meu ingresso, fiquei 15 minutos na quadra até ele me ver, ele me viu e fui embora. Parecia uma imagem assim, tipo, tu tá sonhando, parece que tu viu um vulto. E depois ele me procurou e tudo mais, né? Roberto Nascimento também, quando esteve lá, sempre deu suporte. Essas pessoas, assim, foram maravilhosas na minha vida, e eu fui para trabalhar, para fazer uma virada de chave, né? Para continuar resolvendo também algumas questões. E passava todo dia na frente da quadra do Renascer de Jacarepaguá. E aí, algumas vezes, eu vi ali o pessoal fazendo oficina, fazendo ensaio. E teve dias que eu passava ali e eu ia caminhando, chorando horrores, porque era aquilo ali que eu sabia fazer, era aquilo ali que eu fiz a maior parte da minha vida. Eu tenho 36 anos de idade. 30 foi dedicado ao carnaval. Como é que foi pra ti, Júnior? Além por exemplo, o afastamento lá no último ano de Imperador. Mas eu sei, por exemplo, de convites que tu tivesse que declinar. Sim. Posso falar abertamente aqui. A Vila Isabel teve um momento que te convidou. Eu sei que na época... O próprio Fidalgos também. E como é que foi pra ti receber convite, bons convites, olha só, Fidalgos, Vila Isabel, e não ter possibilidade naquele contexto ainda de aceitar? Como é que foi pra ti? Sim, foi difícil, porque... Foi difícil, porém, foram questões que aconteceram que, numa dessas reuniões, inclusive, eu vou deixar também um abraço para o presidente Preto da Vila, e até para o Arilson, que era o diretor de carnaval na época, foi a primeira escola que me procurou pós toda aquela turbulência. E eu já fui para a reunião com eles sabendo que eu não iria aceitar. Porque mestre de bateria... Tu tem que ter os teus pares, tu tem que ter a tua galera, tu tem que ter toda uma rapaziada que vai comprar o teu barulho. E eu não me sentia pronto para retornar esse trabalho. É o que eu dizia, eu disse para eles, gente, eu não tô conseguindo ser pai para os meus filhos. Quem dirá ser mestre de bateria pro filho dos outros. Porque quando a gente tá à frente da bateria, a gente acaba também, às vezes, fazendo a de paizão, né? Tu troca, às vezes, o psicólogo, tu troca uma ideia aqui, dá uma, né, puxa a orelha ali, e eu não tinha essa condição, primeiro precisava me fortalecer, mas eu não tinha mais o interesse de fazer carnaval, não tinha mais, eu não me via, isso ainda foi antes de eu ir pro Rio, então declinei o convite da escola, né, da Vila Isabel, que eu tenho muito respeito por essa escola, o próprio Fidalgos, em outras oportunidades, porque a minha história com Fidalgos, ela não começa hoje. A minha história com o Fidalgos, ela começou em 2007 com o mestre Dadá. Pós o mestre Sandro, que hoje está no Bambas, passou a bateria pro Dadá. O Dadá é afilhado do Sandro, do Jefferson. E eu fui com o Dadá ajudar ele. Muito meu amigo. E aí já tive um primeiro contato com o Fidalgos. Pós isso, lá em 2016, quando o presidente André, atual presidente da escola, assume a escola, e a gente sempre também teve uma relação muito de parceria. O presidente André foi ritmista do gravador, do Bambas da Orgia. Então tivemos uma relação, ele, cara, eu preciso de ajuda pra bateria. E aí eu tava no Gravataí, botei um diretor meu à frente da bateria do Fidalgos, que o Fidalgos estava começando naquele processo de desenrolar a bandeira. E fizemos o Carnaval 2016. Passou o Carnaval 2016, também foi ali o mestre Alan, que eu também, aí quando eu vou pro Imperador, o presidente André, e agora? O que eu faço? Eu falei, bota o Alan aí, cara. E o Alan foi lá, com maestria, fez o trabalho, e aí depois o gravador foi fazer o trabalho junto no Fidalgos, aí eles seguiram a vida deles e eu segui a minha. Então, são escolas, assim, que eu tenho um carinho também, que no momento que não tinha nada, né, e a minha mãe, e nessa reunião com a Vila Isabel, a minha mãe foi junto. Porque ali ela tava vendo um filho dela que tava apanhando de todo mundo, pra tudo quanto é lado. E aí ela se sentiu orgulhosa ainda, que ela sabia que eu podia entregar alguma coisa ainda. Mas com muita dor no coração eu declarei. E aí acho que foi o carnaval do Neguinho da Beija-Flor, que a escola foi vice. Eu ainda mexi com eles depois. Pô, perdi a oportunidade de ser vice-campeão do carnaval. Foi um ano antes que ela foi vice. Acho que foi um ano antes. Um ano foi vice a escola, né? Isso. Então foi esse convite, mas eu continuei naquelas de não quero mais. Eu fui pro Rio, recebi convites ainda quando eu tava no Rio, eu não. E Júnior, uma lembrança muito específica. Como é que eram as tuas noites de carnaval nesse período?
Tá desfilando o Imperador, o Bamba, Restinga. Tu assistia pela televisão? Como era o sentimento? No primeiro... Ou tu procurava, não quero nem ver? Não, eu sempre vi, eu sempre acompanhei tudo. Vídeos, telefone era meu melhor amigo. Eu fiquei um ano inativo, totalmente num quarto branco, assim que nem do BBB. Só vendo o que está acontecendo. Depois, quando eu fui para o Rio, aí foi quando eu comecei a ver pessoas novamente. Aí eu fui só para os desfiles ali, eu fui essa chegada no Salgueiro e vi os desfiles. Mas sozinho, o setor 1 tava lá, eu tava lá no setor 2. Longe de todo mundo, eu queria ficar longe, só queria ver. Terminou o Carnaval do Rio, eu comecei... Isso estamos falando de 2023 já. Eu comecei a trabalhar. Trabalhar, até que resolvi voltar. Voltei para Porto Alegre. Quando eu volto para Porto Alegre, eu comecei a trabalhar em 2 empregos. Num à noite e um de dia. Quando teve o Carnaval de 2024, eu soltava 2 horas da manhã, então quando eu soltava já estava rolando, mas aí eu chegava em casa e eu ia ver os desfiles. Então essas foram as minhas noites, né? Mas aí sempre vendo o que estava acontecendo também, nunca deixei de estudar bateria, escola de samba, nunca deixei nunca perdi o interesse. E fiquei olhando, até que passou 2024 e aí teve um outro convite que tu já sabe também, mas acabou não acontecendo, porque os nossos amigos não tiveram mais lá no trabalho. E aí bateu pra mim, Angeli vem pra mim, ô primo, o que tu acha de... Vamos ali nos Leões da Zona Norte. Eu olhei pra ele e falei, cara, tu vai me fazer voltar assim, porque a gente entende o momento que tá a escola. Não, vamos voltar, cara, vamos tentar ajudar o nosso império e tal. Então tá, vamos voltar. E aí também deixo um abraço lá pro Presidente Gateado, e é uma escola que eu também tenho um carinho gigante. E quando me chamaram para conversar, eu falei, tudo bem, eu aceito voltar. Porém, nessas condições aqui. E a condição que mais chamou a atenção era, vamos fazer um trabalho focado para o desfile. Não vamos fazer show. Não vamos fazer... Se der para fazer um evento comercial ou um evento na quadra, que não tinha, né? Mas a gente tinha locais lá, a gente faz. Caso contrário, eu não tô. E eles cumpriram rigorosamente o que a gente combinou. E eu nunca li tanto regulamento de bateria de escola de samba como aquele ano, porque foi o ano que eu precisava ser mais técnico. Eu não tinha um contingente disponível, eu não tinha nada, eu tive que formar tudo do zero. Para não dizer que eu não tinha nada, eu tinha meu diretor, Salgueiro, que é meu compadre também, que é também outra pessoa que eu tenho uma gratidão enorme, né? Puxa minha orelha. Esse aí, ele sabe o amor e o carinho que eu tenho por ele. E começamos, como é que nós vamos montar essa bateria do Império? São coisas intimistas. No mínimo no 100. Então tá, a gente vai ter que fazer. E conseguimos, mas a bateria virou... Faltava 15 dias pro desfile. Eu cheguei um momento pensando, achar que não ia acontecer. Olha que loucura. E a gente conseguiu entregar, né, uma lástima a escola não ter obtido o resultado que a gente planejou e acredita que podia ter tido um resultado melhor, mas consegui entregar as notas para a escola, né? A gente já está daqui a pouco aproximando do fim do programa. Vamos fazer, ainda antes do encerramento, o quadro que foi um sucesso no último ano, né? Que é de montar a Escola de Samba dos Sonhos. Vai pensando aí. Araújo. Pois é, tu tocou várias vezes aqui na questão do contingente, que acredito que seja um grande problema que assola o Carnaval de Porto Alegre. Quando tu foi pro Imperadores do Samba, talvez tenha sido o teu melhor momento, e tu foi para lá com uma equipe praticamente, né? Até me sinto grato porque eu recebi esse convite aí para ir para lá. Não tinha como, né, Vinícius? Quase pulou. Quase pulei. Pois então, aí tu volta e sofre o que outros mestres, como o mestre Guto também, que teve um tempo fora daqui, barato, que é a falta do contingente. Como é que se resolve isso? Talvez tu esteja sofrendo hoje na Fidalgos esse problema também. Como é que se resolve isso? Muita parceria. Essa é a maneira que se resolve, Renatinho. Eu não mencionei ele também, mas na minha parada tem um cidadão que me chamava muito. Me convidou para desfilar, inclusive na frente da bateria com ele, que é o Douglas Breck. Meu primo também de criação. Um abraço para ele. Sempre dizia, tu tem que estar, tu tem que voltar, volta que eu vou te ajudar. Notícia, virá aqui nessa temporada. Olha aí, merece pela sua história. E sempre dizia, cara, volta que eu vou te ajudar. Porque ele também teve uma parada. E eu também já ajudei ele em outros momentos, com material, sabe? E então é assim que tem que fazer, e as pessoas, tu vai cativando as pessoas. No Fidalgos eu tive uma surpresa.
eu também não posso deixar de falar dessa escola maravilhosa, com o suporte que eles têm dado para mim. O presidente André é um amigo que eu já tinha, pessoal, e está sendo muito prazeroso trabalhar com ele, liderando a equipe dele. Eu sempre tento falar para ele, cara, tu tem que valorizar muito o que tu faz, porque pegar a escola do jeito que ele pegou foi muito difícil. Como eu já falei aqui anteriormente, pegou a escola com bandeira enrolada. Claro. Não tinha nem pavilhão. E ele conseguiu colocar a escola hoje no protagonismo do Carnaval de Porto Alegre também. Olha, eu estive no Barracão recentemente. A escola tá. A escola vem já vem numa crescente. Tu mas- vê que é uma escola que a cada ano. Preparem-se, porque vai A ser... cada ano vem entregando, né, um carnaval do tamanho que o Carnaval de Porto Alegre merece. E então eu deixo um abraço muito forte para ele, né? Ele é um cara correto, pulso firme, né? Muitas pessoas se assustam da maneira dele, mas ele é um cara só tem tamanho. Só tem tamanho, é um cara de coração grande, coração imenso. A escola tem um trabalho muito forte com a ONG. Isso. E para mim foi uma grata surpresa, porque desde o meu primeiro ensaio, que eu valorizo muito, foi dia 17 de maio, até os dias de hoje, sem ter uma quebra de ensaio. A gente só parou nas 2 semanas de Natal e Ano Novo. Então tá sendo um trabalho muito prazeroso. E a gente continua com muita parceria, né? Tem o Douglas Breck, tem outra rapaziada que também a gente fortalece. A gente fortalece para ser fortalecido. É assim que a gente tem conduzido esse trabalho. Dornelles. Não, justamente assim, colocasse essa questão de contingente. Até com outros mestres, como o mestre Esteban, a gente conversou e falou que hoje, assim, parece assim que Porto Alegre carece um pouco de ritmistas, porque a gente vê muitos tocando em várias baterias, Sim. né? Tu concorda com isso? Assim? Concordo. Porque o nosso trabalho de formação ele ainda é muito escasso. Nós temos pouco trabalho de formação. No Fidalgos a gente começou a plantar essa semente com o Fidalgos da Manhã, né? Com o trabalho lá que a nossa rainha de bateria, Natália, faz na escola. A gente começou a plantar e eu tive já alguns frutos, né? Tem algumas co-irmãs também que fazem esse trabalho de oficina, mas tinha que ser um trabalho mais forte para a gente poder ter, né, novos ritmistas. Porque os ritmistas vão ficando mais velhos, vão perdendo o interesse, vão fazendo outras coisas, vão fazendo outras demandas e vai perdendo o interesse, ou só querem vir no dia do desfile. E o carnaval está muito competitivo, principalmente bateria de escola de samba. Tu sai, por exemplo, esse ano como ritmista em outras Saio. escolas? Sairei na Imperatriz Dona Leopoldina, sairei na Vila do IAPI, na Coab Santa Rita, mais algumas escolas que daqui a pouco posso não E lembrar. tu segue agora. sendo um ritmista de tamborim ou são varia? Não, o que eu falo, o ritmista de tamborim, quando ele aprende a tocar instrumento de cozinha, ele não quer mais tocar tamborim. Não quer mais tocar tamborim. Então, tamborim é só quando vai fazer uma gravação ou para passar algum arranjo, algum desenho. Mas eu não tenho. Olha, é mais meu instrumento caixa. de origem, mas eu não posso nem chegar perto, assim, não tenho prazer nenhum de tocar tamborim. Aí eu prefiro tocar uma caixa, um surdo de terceira, uma marcação, um repique de vez em quando. Não mas... te vi mais tocando tamborim na Não, pista. não. Até por não poder estar presente no ensaio da rapaziada que a gente vai desfilar toda semana, a gente vai na caixa, né? Porque aí Sim. compromete menos, é uma facilidade melhor, porque a caixa é um instrumento mais de base, né? Claro. E na questão das baterias ali, não O tamborim tem um desenho muito específico, né? é o tempo todo desenhando, então precisaria de estar presente toda semana nos ensaios, mas a gente precisa, assim, no modo geral, fortalecer as oficinas para poder qualificar e renovar, né? Fazer a renovação, que tem já uma renovação dos estimistas de Porto Alegre. Quando eu voltei, eu me surpreendi, tem uma rapaziada que nem desfilou comigo, tem uma rapaziada nova demais. Sim. Até no próprio Fidalgos hoje. Tem vamos dizer, uma de 25, umas 30 pessoas que alguns nunca nem desfilaram no Porto Seco, uma rapaziada oriunda de bloco. Pois é, isso é curioso, eu tenho sentido esse movimento, né? Tem uma, Por tem exemplo, uma o pessoal rapaziada. se inserindo na escola de samba, isso é Sim, bom. isso aí, se inseriram e estão, desde o primeiro ensaio, são pessoas comprometidas. São dedicadas, né, ao São processo. dedicadas. Inclusive muitas mulheres, né? Muitas Tenho mulheres. percebido muitas mulheres, que antes as mulheres tocavam mais ali à frente, né? Agora muitas mulheres na cozinha. E lá não só tocando no chocalho, percussão. né? Pois é, não só no chocalho. A gente vê muito no chocalho, mas marcação. Caixa, Hoje tem tudo. mulheres também querendo tocar cuíca, então isso é muito bacana. Então essa renovação, né, falando até do meu trabalho, já teve muita gente que não desfilou comigo, vai desfilar esse ano e eles têm assim um apego pelo trabalho, eles são fiéis.
Pode faltar eu, mas eles não faltam. Já subiu ali a plaquinha do tempo regulamentar estourado, né? Os acréscimos, já estamos nos acréscimos. Antes de encaminhar a escola de samba dos teus sonhos, Renatinho Dornelles, nessa quarta-feira no Rio de Janeiro, né, dia 21 de janeiro, às 19 horas, a Portela, na sua quadra, vai fazer uma exibição gratuita do documentário Cavalo de Santo, que é um filme que ajudou, inclusive, a embasar o enredo da Portela, que vai versar sobre a história do batuque no Rio Grande do Sul, Príncipe Custódio. E eu queria que tu falasse desse filme, que realmente é uma obra-prima, né? Exatamente. Até um abraço para os amigos e de muitos anos, mais de 40 anos, Miriam Fischner e o Carlos Caramês, 2 jornalistas, documentaristas. Realmente, assim, é um filme que mostra em nuances das religiões afro-brasileiras aqui no Rio Grande do Sul, principalmente o batuque, porque o batuque, ele é uma religião, assim, que vamos dizer assim, a religião com mais características e afro-gaúchas, vamos dizer assim, né? Porque ele pode ser muito parecido com o candomblé, mas eles têm as suas peculiaridades em relação ao candomblé devido à formação dele, né? A formação, as nações que formaram o batuque. Então, por exemplo, lá eles têm o orixá Exu, e para nós aqui no batuque é o orixá Bará. O Exu, até temos a figura do Exu na quimbanda, mas então tem as peculiaridades do batuque aqui do Rio Grande do Sul, que o Príncipe Custódio, né, que vai ser muito falado na Portela, espalhou pelo estado, e o samba do Bambas, aquele de 95, já espalhou pelo Rio Grande, Fundamento e Iorubá. Exato. Então, esse filme, ele dá uma boa noção exatamente da prática das religiões de matriz africana aqui no Rio Grande do Sul, com belas imagens. Então, eu recomendo. Tem na Globoplay, para quem ainda não assistiu, tem disponível na Globoplay, mas é um grande documentário e muito importante para, digamos, para a negritude em geral e para a cultura geral do Rio Grande do Sul. E quem, porventura, a gente tem uma audiência no Rio de Janeiro, não tem no Brasil todo, né? Até porque o Brasil olha para o Carnaval de Porto Alegre com muita atenção. Mas quem, porventura, nessa quarta-feira, às 19 horas, tiver a possibilidade de ir à quadra da Portela para assistir o Cavalo de Santo, acho que vai ser até um momento emocionante, né? Da quadra da Portela se abrindo para a exibição do documentário sobre a história do nosso batuque, né? O Cavalo de Santo. Então, e que bom, né? A escola de samba, acho que a Portela levando ao extremo a função social da escola de samba, de levar informação, levar cultura, e transformando a quadra da Portela nessa quarta-feira num cinema, onde o filme, onde o protagonismo é o batuque. Legal demais. Isso aí, exatamente. Viva o batuque, viva a Portela e viva o audiovisual, viva o batuque gaúcho. Viva tudo isso. Viva tudo. E viva o Júnior Aruanda, que agora vai responder pra gente qual é a sua escola de samba dos sonhos, meu irmão. Vou colocar também a minha bateria. Bora, vai lá. Dia 25 agora, quinta-feira, dia 22, tem ensaio técnico na escola, que a gente já conseguiu enraizar isso aí. Ensaio de canto com todos os segmentos. E no domingo, dia 25, a partir das 15h30, concentração, 16 horas, até porque depois já perde a luz do sol. Fidalgos na avenida, né? No Porto Seco. Opa, boa. Né? E vamos fazer um grande trabalho, um grande ensaio. Então toda a rapaziada da bateria está convocada pra gente botar a bateria na rua e qualificar e intensificar mais o nosso trabalho. Rapidinho, como é que é trabalhar com o Vander Pires? Como é que vem sendo? Espetacular, né? E realizando mais um sonho, né? Falei para ele aquele dia, né? E, as palavras que ele me disse na quadra na quinta-feira eu não esperava. Tá sendo uma experiência, mais um sonho que eu tô realizando, que o presidente está nos proporcionando, né? Tive sorte também de cantar com grandes intérpretes, Carnaval de Porto Alegre, muitos meus amigos. E comecei minha trajetória com o Santo Ferraz. Olha aí. Sai Ferraz, vem Belo. Imagina. Sabe? Depois eu tenho Vini Machado, depois eu tenho Lu Astral, grande amigo também. Depois tenho Fábio, depois tenho Fábio Dodô. E aí agora no Império tem o Emerson Dias, como é que eu vou reclamar? Sabe? Então, fui bem, tive sorte nessa questão de intérpretes, né? E com o Vander também está sendo mais um capítulo dessa história, poder ter a minha bateria
entoada pela voz dele, né, cara? Como é que o Wander chegou pra ti? Vamos lá, Aruanda, a hora é essa. Júnior de Aruanda, né? Agora. Júnior de Aruanda. Pô, legal, Júnior de Aruanda. Ele fez um vídeo de anúncio. Ele falou no Júnior caco de do Aruanda. samba e no vídeo de anúncio aqui ele falou Júnior de Aruanda, meu mestre Júnior de Aruanda. Tem que mudar o nome que ele Quer mudar. Porque o ídolo, ele pode, né? tá liberado. Meu irmão Júnior Aruanda, vamos então montar, a gente seguir com esse quadro que foi um sucesso no ano passado, viralizou aí na rede social carnavalesca, montar a escola de samba dos teus sonhos, né? Aquele delírio carnavalesco de poder ter um orçamento ilimitado e poder até, porque não, recuperar e trazer de volta pessoas que nem estão entre a gente. O conceito é liberado. Só não vai ficar... Posso indicar 3? Eu tentei gravar esse quadro com o Mestre Cissa lá no Rio, não desistia, que cada um ele botava 14. Vamos lá. Na escola de samba dos sonhos do Júnior Aruanda, quem seria o presidente? Roberto Corrêa de Barros. Roberto Corrêa Barros, o Betinho. Quem seria o teu carnavalesco? Silvio de Oliveira. Silvio de Oliveira, que tá lá nos Bambas da Amigo. Orgia. Grande cara. Ele tá bem bombinha. Eu falei pra ele ontem, tu tá muito bombinha. Tá muito azul. Tu tá muito azul. Quem seria o teu casal de passistas? Vivi Nunes e Andrezinho. Vivi e Andezinho. Vi que tá no Bamba também. Bamba também. Vivi Nunes e Andrezinho. E O casal de Mestre Sala e Porta-Bandeira? Chula e Priscila. Chula e Priscila. Aparece bastante aqui no Priscila, programa. a gente se formou junto, né, na escola. E também morávamos perto de Gravataí, tenho um carinho por ela. A Porta-Estandarte? Minha irmã de coração, Deníria Faleiro, Chiquita. Quem seria o teu... O mestre de bateria eu deixei pro final. Quem seria o teu intérprete? O Pelé, Sandro Ferraz. Eu vou te conceder um posto que eu não tá no quadro. Mas quem seria o teu diretor de harmonia? Eu ia falar igual, certo? João Guaraci Barbosa Pontes, João Aruanda. Quem seria o mestre de bateria? Não tem como ser diferente. Sandro Mendonça, gravador. Sandro Gravador. E para encerrar, escalou esse timaço. Qual é o samba enredo que vai levar esse time na avenida? A lenda do Arco-Íris. Imperadores Esse do vice-campeonato Samba. doeu. Esse foi 10º e foi. É um sambaço. É daqueles sambas que são vice, mas que ficam eternizados. Festa de batuque. Tem sambas com título. É que nem a seleção de 82. Ratos e Urubus. Perdeu, mas não importa. Ratos e Urubu, festa de batuque, a lenda do arco-íris. Isso aí, tem sambas que... API, né? Tem samba com título que não tem a lembrança que alguns sambas que não venceram. Gente, já passamos pênaltis. Tá bom? Agradecer muito ao Renato e fundamentalmente a ti, meu irmão Júnior Aruanda, por fazer parte do nosso podcast, abrir em grande estilo a temporada 2026 e tamo junto. Obrigado, meus queridos. Tamo junto. Mais uma vez um prazer estar aqui com vocês. Todos fazem parte da minha história. E para mim é uma vitória poder estar aqui. E esse ano, gente, o podcast Sambrito com 2 edições semanais. Terças e quintas-feiras, episódio novo. Até enquanto o Cindy Bancários deixar, a gente está aqui falando de carnaval. Então, toda terça, toda quinta, a gente vai ter novos episódios do podcast Sambrito. Próxima edição, depois desse programa do Júnior, com a Michele Lima, porta-bandeira, que vai contar essa história aqui pra gente. Gloriosa, no próxima edição do podcast Sambrito. Valeu? Até a próxima.